Fala, meu lindo! Minha linda! Ah, não. Aleluia! Nós estamos em Joinville, minha cidade. Bom, eu tô gravando o Mentoria de Vida na minha cidade. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Antes de nós começarmos, eu preciso agradecer a Facilite Benefícios, que por causa dela, parte de toda essa estrutura, nós estamos vivendo de maneira gratuita. E eu quero que você tenha mais informações sobre a Facilite. Eles estão na nossa vida pelo menos há mais de 5 anos. E se você precisa de uma cotação para proteção veicular, é só você clicar no link que eu vou deixar, que vai direto para o WhatsApp deles aqui na descrição do vídeo. E agora eu tenho um outro convite para você. Se ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo, comenta, compartilha. Se ainda não se inscreveu, se inscreve. Ativa o sininho. Toda quinta-feira tem uma mentoria de vida para você aqui no nosso canal. Aliás, tem mensagem segunda, mensagem quinta, e no SBT de segunda a sexta tem o Bom Dia Esperança. E para você ter todas as informações e ficar por dentro de tudo, temos uma comunidade de WhatsApp que você pode entrar. O link também está na descrição. E agora, vamos pro vídeo. Aleluia, aleluia. A palavra de hoje é uma palavra que ela está chegando na hora certa. E eu quero declarar no nome de Jesus que essa palavra está alcançando você na hora certa. E por causa dessa palavra, você não vai encerrar um ciclo, você vai mudar uma rota de maneira completa. 2 pessoas creram, então eu vou melhorar. Por causa dessa palavra, você não vai só encerrar um ciclo, não é sobre isso. Você vai mudar uma rota de maneira completa. E por causa dessa rota alternada, aleluia, 2026 vai ser o ano mais poderoso e frutífero da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Então agora eu preciso de fato apresentar para você a realidade do porquê Deus me fez chegar aqui. Nós estamos no final de 2025, nos últimos dias de 2025, prestes a viver a maior e a melhor estação da nossa vida, porque assim cremos. Porém, todavia, no mesmo período onde muitos celebram e aguardam ansiosamente, outros estão preocupados porque ouviram a mesma mensagem em 2024 e nada aconteceu em 2025. Ouviram a mensagem em 2023 e nada aconteceu em 2024. E eu entendo que algumas coisas de Deus, elas são pontuais. E Deus, Ele é brilhante para nos pegar na curva da vida. E quando eu digo pegar na curva, é porque é exatamente dessa maneira que nós funcionamos. Às vezes, nós precisamos que Deus fale conosco de um tom diferente. Porque senão a vida passa. Senão a vida vai continuar e a gente vai chegar em 2026, lá no final, perto de 2027, dizendo tudo igual, nada mudou, e vai dizer que Deus é o culpado de novo. Aliás, eu vou só dar uma palavra aqui simples. Tem gente que está desde 2019 no processo, 2020 no processo, 2021 no processo, e você fala com ela e ela diz, não, Deus me colocou no processo. Então eu começo dizendo para você que talvez o processo já acabou faz uns 4 anos. É você que está lá ainda e não teve coragem de dar o passo necessário. É você que já sabe exatamente o que Deus tem para você, mas ainda está lutando com Deus. É você que já entendeu tudo o que Deus tem, mas escolheu a zona de conforto, ou pior,
escolheu a desobediência. Falei que não ia ser fácil. Jonas, capítulo de número 3. Amém. Eu quero só que o climão não se estabeleça por muito tempo. Se você vê que se estabeleceu o climão, ajude alguém, fala, não desmaia. Amém. Jonas, capítulo de número 3, versículo de número 1 diz: e a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Eu paro aqui. A palavra de Jonas, de Deus para Jonas, está vindo pela segunda vez. O que significa para nós que entendemos que então houve uma primeira. Só que para ter uma segunda vez é porque a primeira não foi correspondida. Você concorda comigo? Porque talvez, inclusive já conhece o texto. E eu me lembro de algo muito pedagógico chamado mãe. O que uma mãe diz para o filho? Eu não vou chamar pela segunda vez. É nesse momento que a vida passa como um filme na frente dos olhos. Que você entra em crise. Meu Deus, agora a morte vai me alcançar. Só que é interessante porque Deus trabalha de uma maneira diferente. Deus está chamando ele pela segunda vez. E quando Deus chama ele pela segunda vez, Deus já fez tudo o que era para ser feito, para que ele tivesse tão assustado que não precisasse da terceira. E eu vou te explicar melhor. Olha só, Deus chamou Jonas pela primeira vez. Na primeira vez, a palavra de Deus para Jonas foi: Jonas, vá para Nínive e pregue contra aquele povo, pois o seu pecado subiu até mim. Então Deus, quando chama Jonas, ele convoca Jonas para viver algo diferente do que ele estava vivendo. A missão é desafiadora. É uma missão que depõe contra a própria cultura, contra o próprio desejo de Jonas. Porque o que Jonas queria mesmo era que Nínive explodisse. Só que lá no final do texto de Jonas, você vai entender o porquê Jonas não queria ir. E a palavra é: porque Deus se arrependeria do mal. Jonas entendeu que se ele vai para lá e prega a destruição, o povo iria se arrepender e se arrepender dos seus maus caminhos. Então Deus olharia e diria: não vou destruir mais eles. Então Jonas, para não dar a oportunidade para o povo, prefere não ir. É interessante porque olhar pela perspectiva que Deus está te dando uma palavra aonde Ele vai destruir o teu inimigo e você não vai, irmão, pelo amor de Deus. Imagina você na sua empresa, onde você está, e tem alguma pessoa que te persegue, que você não suporta, e Deus te dá uma palavra. Diga a ela que eu vou tirar ela da terra. Irmão, ia ter gente que não ia esperar nem um amém. Ele ia correr na pessoa, ia mandar nos grupos de WhatsApp dizendo: Deus falou que vai pegar. O ser humano é assim. Agora, porque Jonas sabia que se assim o fizesse, o povo se arrependeria, ele opta em não ir. Só que aí que está, não é só não ir. Ele escolhe o oposto da direção que Deus está dando. Eu estou só refrescando a tua memória. Ele escolhe o oposto da mensagem, ele escolhe o oposto do destino. Ao invés de ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Ele desce até um porto em Jope e pega uma embarcação e vai para Tarsis. Então entenda que aqui começa o problema de alguém que sabe o que Deus deseja, mas escolhe o caminho contrário. Que sabe o que Deus tem, mas opta pelo caminho contrário. E eu vou te dizer de uma maneira muito objetiva: nós somos assim. A maioria de nós sabemos muito do que Deus tem, mas não vivemos porque escolhemos o caminho contrário. E se o problema da mensagem é desobedecer, para desobedecer precisamos saber a ordem. E a pergunta que eu me fiz foi: Deus, como que eu vou falar para uma geração, para uma multidão de pessoas sobre desobedecer uma ordem, se tem gente que nem sabe qual é a ordem que Deus deu? Concorda comigo? Que para desobedecer você precisa saber a ordem. Para você desobedecer você precisa saber o teu propósito. Isso é uma loucura. E foi a pergunta que eu me fiz. Deus, eu falo para pessoas que não sabem o que o Senhor quer para elas. E aí Deus falou comigo rapidamente: essas pessoas não estão desobedecendo, estão perdidas. Eu vou melhorar. Não me leve a mal. Elas estão perdidas e eu não sei o que é pior.
talvez pedagogicamente é o que desobedece. Mas o que está perdido, ele vai ser encontrado pela circunstância e nem vai saber o porquê está dando tudo tão errado. E normalmente o perdido é aquele que nunca perguntou. Normalmente o perdido é aquele que nunca se interessou pela vontade de Deus. Ou pelo contrário, ele tentou encontrar a vontade de Deus, mas como a vontade de Deus não combinou com a sua vontade, ele preferiu dizer que não foi Deus que falou com ele. E a gente é assim. Deus, o Senhor quer isso para mim? Deus diz não. Aí você diz, que pena, Deus não falou comigo. Esses dias eu estava contando um testemunho. Me lembro quando trabalhava na emissora de rádio da nossa cidade, e uma mulher do ciclo de oração, e aquelas mulheres perigosas, aquelas mulheres do coque, que você olha e diz, meu Deus, abaixo de 1,60 m, coque. E ela olhou para mim e disse, Deus mandou te dizer que a rádio, você será tirado de lá. O sangue de Jesus tem poder. Orei 7 anos para trabalhar, trabalhei 7 anos, orei a vida para trabalhar. Depois que Deus me deu aquela imagem, eu me lembro que eu amava aquilo. E aí Deus de repente disse que não é. O que eu pensei? Carnal. Porque a loucura da nossa vida é desobedecer por, obviedades das nossas próprias escolhas, ou descredibilizar a palavra de Deus porque ela não combina com aquilo que foi planejado por nós. É como se você chegasse para Deus e dissesse assim, Deus, maneiro o que o Senhor planejou para mim, mas o que eu tenho é muito mais inteligente. Irmão, por isso que eu entendo que só Deus para guardar a gente mesmo. Porque tem que ter muita misericórdia e muita paciência com a gente. Só que aí Deus, Ele é incrível. Jonas foge. Jonas não quer ir. Jonas pega e vai para outro lugar, ele vai para Nínive. E aqui começa o problema. Porque na cabeça de Jonas, ele vai conseguir se esconder de Deus mais uma vez. Essa palavra vai te tornar inesculpável hoje. Porque esse é o último ano que você se esconde da vontade de Deus. Esse é o último ano que você não vive a vontade de Deus na sua casa, na sua família, na sua vida. Esse é o último ano que você vai se fingir de doidinho. É o último ano. Porque você não vai chegar em 2026 assim. Deus vai pegar você com essa palavra, vai sacudir, virar de cabeça para baixo, desocupar os bolsos, colocar você de pé e apontar você para o caminho. Eu vou mais longe. Ele está te colocando no caminho novo, mas antes do caminho novo você vai entender por que está dando tanta treta na tua vida. Porque Jonas, ele se esconde dentro de um barco e vai para dormir. Ele deita no barquinho dele, indo para Nínive, não, para Tarsis. Vontade de Deus é para lá, ele está indo para cá. Ele está deitadinho lá no porão do barco, de boa, dormindo. Aí Deus mandou uma tempestade. Você não ouviu? Não foi o mal que mandou. Foi Deus que mandou a tempestade. Tem tempestade que foi Deus que colocou você. Mas a tempestade que Deus te coloca não é para te destruir. A tempestade que Deus envia não é para te desanimar. A tempestade que Deus coloca é para te acordar, é para te despertar. E a Bíblia diz que lá no fundo do barco, desespero tomando conta, o Jonas acorda assustado. Sobe para o topo do barco, todo mundo jogando as coisas do barco por causa do peso, pensando que talvez poderia ser eles o culpado, quando de repente ele diz, fui eu. Sabe, é muito intenso o que eu vou dizer para você, mas às vezes você tem que se posicionar na sua família e dizer, sou eu o culpado. Sou eu, foi por causa de mim. Foi porque eu não ouvi, foi porque eu ouvi e desobedeci, foi porque eu escolhi o caminho que eu achava melhor. Mas agora eu estou entendendo. Ei, lindo, agora você está entendendo. Escolhe alguém perto de você bonito. Se não tiver, não continua, olha para frente. Mas se tiver, diga para ele, agora você está entendendo.
Tem coisas na nossa vida que Deus permite acontecer para acordar a gente. Então eu vou falar olhando para você. Deus está chacoalhando você em 2025, para 2026 ser tudo melhor e diferente. Será um ano que você vai ouvir e obedecer. Será um ano que Ele vai colocar você no caminho e você não vai se afastar dEle. Será um ano onde a sua opinião não vai valer mais do que a vontade de Deus. Será um ano onde a ordem de Deus será regra de fé para a sua vida e para a sua casa. Bem, bom, não, só começou a treta. O barco, e Jonas falou: sou eu culpado. Irmão, só que falou para os marinheiros vida louca. O que Jonas pensou? Não, eu reconhecer resolve. Não, irmão, reconhecer não resolve. Obedecer à vontade de Deus e o plano original resolve. Só que quando Jonas cai, ele está mais perto de Tarsis do que de Nínive. Só que Deus é brilhante, né? O transfer para a vontade de Deus já estava lá esperando. Irmão, você acha que Deus faz pacote de turismo e deixa pela metade? Não, irmão. Quando Jonas saiu na embarcação, Deus já enviou o peixe na direção do barco. Irmão, eu não sei se eu sou muito tonto ou muito infantil, mas na minha cabeça eu já vejo o peixe assim, dizendo: tá, entendi. Entendi. Para onde é mesmo? Tarsis. E sabe qual que é a loucura? É imaginar que se o peixe não vai para Tarsis, ele vai parar na boca de outro peixe também. Porque é isso, Deus não deixa ninguém não, irmão. A hora que Ele libera uma palavra e Ele se importa comigo e com você, Ele vai atrás de você. Ele não te abandona, Ele não te desampara, Ele não desiste de você, não. Ele libera a palavra e Ele vai atrás. Então por isso que às vezes você se sente cercado. Mas a melhor coisa da vida é se sentir cercado pela vontade de Deus. Porque você vai para um lado, a porta está trancada. Você vai para o outro, a porta está trancada. Mas a porta que Ele abre, ninguém pode trancar. O caminho que Ele abre, ninguém pode obstruir. Você entra e você chega, porque o caminho que Ele abre é perfeito, é extraordinário. Então é bom quando Ele nos cerca, porque quando Ele nos cerca, Ele garante o final das coisas. O peixe esperou, não, comeu. Chegou o iFood dele, oh glória. Chegou. Só que o peixe não se alimentou, o peixe estava transportando. E ele leva até onde? Até Nínive. Sabe o que essa mensagem está fazendo com você? Está te levando para Nínive da tua história. Está levando você exatamente para esse lugar. E essa é a parada, lindo. Já era para você. Você nunca mais vai poder dizer: ah, mas eu não sabia. Não, Deus pegou você nos últimos minutos de 2025 dizendo: não, mais um ano dessa maneira não. Mais um ano dessa forma não vai rolar. Agora já era. Só que agora entenda o que vai acontecer. Jonas chegou em Nínive. O peixe... Eu não gosto de falar isso. O peixe... Ou se eu quisesse... Mas ele lançou. Aí Jonas caiu ali. Olhou e falou: nossa, conheço esse lugar. Meu Deus. É Nínive, né, Deus? Aí Deus falou: pior que é. E o que o Senhor quer? Vou te dar uma segunda chance. Prega contra essa cidade. E o final da história você já sabe. Jonas entrou naquela cidade, pregou contra ela, e o povo se arrependeu dos seus pecados. E o Deus da segunda chance deu também uma segunda chance para o povo de Nínive. E a Bíblia diz que eles foram perdoados e absolvidos. Então Jonas vai se encontrar de novo numa crise, debaixo de uma boboreira. Eu não quero entrar nesse detalhe, só quero lembrar você que não compensa desobedecer a Deus. Não compensa lutar contra a vontade dEle. Então,
Só nos resta uma coisa: quando Deus fala, obedece. A prova disso é a mentoria de vida. Se Ele fala, obedece, porque Ele vai mandar o sustento, Ele vai enviar a provisão, Ele vai cuidar da sua entrada e da sua saída, Ele vai guardar você e a sua casa. Então entenda, antes que o ano vire, essa palavra está te alcançando. 2025 você desafiou, 2025 você não quis, 2025 você tentou fingir que não era com você. Agora 2026 não. 2026 você já entendeu que quanto mais tempo tentando contra, mais atrasado você fica. E sabe qual é a boa notícia? É que aquilo que estava demorando muito tempo, um posicionamento acelera toda a história. Não, que você não pegou, então eu vou melhorar. O que demorou 3, 4, dependendo quanto tempo você está lutando contra, para você viver, 2026 vai acontecer em dias aquilo que demoraria anos para acontecer na sua história. Sabe, palavras antigas vão se cumprir em dias, porque foi por causa sua que demorou tanto tempo para acontecer. Ah, porque Deus não queria e me colocou no processo. Não, o processo foi você que escolheu sozinho. Ele já acabou há muito tempo. Então hoje é a segunda chance para você. Quando Deus falou comigo através dessa palavra, é impossível não me lembrar das ordens que já recebi de Deus e fui desafiado a tomar decisões improváveis para viver aquilo que Deus queria. E entendo que algumas coisas só podem ser ditas quando a autoridade é conquistada pela experiência. E hoje eu posso dizer para você, vale a pena obedecer a voz de Deus. Vale a pena obedecer a voz de Deus. Vale a pena obedecer a voz de Deus mesmo quando não é o que você queria. Vale a pena ouvir a voz de Deus mesmo quando não é o que você planejou. Vale a pena obedecer a voz de Deus. Então hoje não é sobre encerrar um ciclo, é sobre mudar completamente a rota. Hoje você para tudo, renova a rota do plano original que Deus tem para você, refaz o caminho, assim como Jonas fez dentro da barriga do peixe. Se arrependeu, pediu misericórdia. E enquanto ele se arrependia e pedia misericórdia, Deus aproveitava o tempo para levar ele direto para o destino. Eu queria que você entenda, Deus podia levar Jonas de novo para a cidade dele, mas Deus escolheu levar ele direto para o destino que estava planejado. Você não entendeu. Eu vou falar porque isso é muito mais do que pedagógico. Você vai direto para o lugar que Deus queria. Você vai direto para o lugar que Deus quer que você esteja há muito tempo. Eu não estou falando da execução final, eu estou falando do caminho de começo, lá da onde Deus quer. Entenda, 2026 não vai ser um ano de luta, de batalha sua com Deus. Vai ser um ano de você viver de fato aquilo que Ele tem para você. Podia esperar 2026 para falar isso, mas é bom que você já comece a mudar agora, antes de o ano novo chegar. Você não precisa de 1º de dezembro, de janeiro, melhor dizendo, para dar feliz ano novo. Você já pode olhar para você no espelho hoje e dizer: agora é tudo novo. Meus planos vão ser agora esquecidos e a vontade de Deus reinará sobre mim. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Para você que chegou até aqui no final da mensagem, eu tenho um presente muito especial para você da nossa escola Preach. Nós queremos dar para você de maneira gratuita um e-book Como Ler a Bíblia e o nosso plano de leitura Preach, que com toda certeza vai abençoar muito a sua vida e fará o seu 2026 ser ainda mais extraordinário.
É só colocar aqui a câmera nesse QR Code que está aparecendo, ou clicar no link na descrição e você vai direto para o WhatsApp da nossa escola. E claro, não deixe de seguir a nossa Escola Preach lá no Instagram, @Escola Preach. Deus abençoe e até mais. Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração e eu tenho certeza que o que Deus vai falar com você através dessa palavra fará você florescer. Eu vou trocar o verbo. Fará você frutificar. Eu vou melhorar. Fará você avançar. Amém. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem algumas mensagens que elas não produzem apenas um crescimento, elas quebram as nossas correntes e tiram de nós as nossas desculpas. E essa mensagem, ela não vai só, catapultar você, mas ela vai cortar as correntes, ela vai tirar as suas desculpas. Amém. Antes de a gente começar, eu tenho duas coisas muito importantes para te falar. A primeira é que se você ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para quem você ama, compartilha lá no seu grupo de WhatsApp, no seu Instagram, nas suas redes sociais. Por quê? Porque quando você faz isso, a mensagem vai mais longe. Quando você curte o YouTube e fala, nossa, que vídeo bom! Tá todo mundo curtindo, vou mandar para mais gente. E a mensagem vai mais longe. E esse é o nosso propósito. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, dá uma olhada. Às vezes você vê a mensagem e ainda não é inscrito. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você aqui, para começar a sua semana cheia da presença de Deus. Toda quinta-feira tem uma mentoria de vida, uma palavra de maturidade, uma palavra de direcionamento para você, para além da segunda-feira. E claro, de segunda a sexta no SBT, 7h30 da manhã, você tem o Bom Dia Esperança. E se não for suficiente, tem no Netflix. E se não for suficiente, tem aqui em Chapecó e tem na sua cidade. Amém? Então, escute, a última coisa antes da gente ir para a mensagem. Eu quero te convidar a conhecer a nossa associação evangelística. O que Jesus está fazendo é extraordinário. Agora, enquanto você deve estar vendo essa mensagem, nós acabamos de adotar mais de 500 crianças na África de maneira integral através da nossa associação evangelística, que é movido por homens e mulheres de Deus, através dos nossos arões, através de milhares de pessoas que doam, que são voluntárias, que são aconselhadoras, que trabalham, que servem com os ombros ou com aquele que envia. E eu quero que você tenha todas as informações, está aparecendo aqui abaixo no vídeo, e eu te convido a ser parte do que Jesus está fazendo. E agora eu te convido para ir para a palavra. Maravilhoso, vai virar rotina isso aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Algumas coisas que a gente ouve a vida inteira, elas são verdades parciais. Eu vou me fazer entender. Tem coisas que nós repetimos porque são bonitas, não é verdade? Mas não representam a sua totalidade. Eu vou me fazer explicar. Quantos aqui já ouviram a expressão, uma frase célebre, que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos? Levante a mão. Ok.
Quantos já ouviram que nós somos o fruto do meio? Levante a mão. Quantos já ouviram que o ambiente determina o nosso futuro? Levante a mão. Bom, eu também já ouvi tudo isso. Essa base para isso, ela não é bíblica. Ela é permeada pela consciência humana, pelo estudo da filosofia, sociologia, e ela não está no seu todo errado. E eu não estou aqui para militar contra uma frase de efeito, mas para pregar o evangelho. Mas algumas coisas, elas não são verdades fechadas. Por exemplo, dizer que você é o fruto do meio significa que você está sentenciado a viver a história que você sequer semeou, mas talvez pelo lugar que você está. Dizer que você é a média das 5 pessoas faria de Jesus o quê? Você entende? Jesus tinha um traidor, um fofoqueiro, um incrédulo, um polêmico, um exigente. Mas isso não fez Jesus ser aquilo que eles eram. Pelo contrário, a obra de Cristo foi transformando cada um naquilo que era de fato o plano de Deus para eles. Então há um certo zelo e cuidado por algumas coisas que a gente ouve que parecem bonitas, mas a gente não pode fechar o argumento partindo do princípio que na palavra de Deus consta o que é verdade absoluta. Então, por exemplo, dizer que você é fruto do meio significa que você precisa estar no lugar certo para prosperar. E tem muita gente que se muda porque acredita que o segredo está no lugar. Tem muita gente que acredita que o segredo está só na mesa que ele senta, mas não é somente isso. Entenda, eu repito para você, não estou militando contra algo, estou te apresentando a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus, ela é um pouco diferente e diverge em alguns pontos. Porque senão, basicamente, a nossa vida já tem todas as desculpas prontas. Se você nasceu num lugar onde a prosperidade não é a realidade, você está condenado pelo meio que você viveu. E aí talvez a luta maior é ser uma exceção no meio do caos. E é duro quando você lida com isso, sabe? Aliás, nós ouvimos isso, que somos sentenciados ao ciclo social a qual fomos gerados. Nós somos sentenciados ao ciclo espiritual ao qual fomos gerados. E parece que para a gente romper com a realidade de vida, precisamos romper antes com uma realidade de pensamento. Porque foi colocado isso dentro de nós de verdade. E eu vi uma coisa esses dias e entrei numa conversa longa com a minha esposa. Porque enquanto gravo essa mensagem para você, eu estou no meio de um propósito chamado 1 mês sem errar. Sério? Quem tem alguém que está no propósito comigo aqui? Uau! Irmão, que confusão que eu arrumei para minha vida. Algumas coisas são fáceis, outras não são tão fáceis. Vou te dizer, eu coloquei alguns propósitos e tornei eles públicos para que eu pudesse ser cobrado, entende? Pela minha reputação. Eu vou ser mais específico. Alguns propósitos eu não consigo fazer se eu não falar para os outros. E outras coisas eu não consigo fazer se eu não falar para Deus. Eu preciso colocar Deus no rolê. Se eu não colocar Deus no rolê, eu falo, deixa, começa semana que vem de novo. Agora, quando eu coloco Deus, é uma coisa que mexe na minha alma. Aí eu falo, não, eu posso me enganar, mas o Senhor eu não vou conseguir. Aí eu vou até o final. E eu fiz esses 30 dias e eu coloquei algumas coisas. Eu fui escrevendo. E escrever não dói, né? Não. Falei, olha, eu vou acordar, ao invés de pegar o telefone na mão, eu vou dobrar os meus joelhos e vou orar. Irmão, o telefone grita do meu lado. Fala, pega eu, querido, vem, dá nada não. Porque a gente tem como hábito, acorda, pega o telefone. E aí, 30 dias sem errar, não pego o telefone, acordo, dobro os joelhos. 30 dias sem errar, dobro os joelhos, levanto dos joelhos dobrados, pego o meu devocional, oi Deus, sou eu de novo, leio o que eu escrevi para lembrar do que eu não posso esquecer. Aí leio a palavra de Deus, estou lendo Provérbios e um evangelho agora João. Então dia 7, Provérbios 7, João 7, 8, tal. Isso é fácil. Mas eu disse outras coisas. Eu disse que seria um cuidado 360. Então eu falei que eu também iria fazer atividade física todo dia. E eu falei que seria 30 minutos pelo menos de caminhada.
Aí eu esqueci que eu ia viajar, eu esqueci que eu ia ter fuso horário no meio do rolê, eu esqueci que eu ia ter uma gravação de mensagem. Então eu cheguei hoje aqui em Chapecó, almocei belamente e falei, que horas que eu vou andar? Aí fui pra esteira. Que coisa absurda andar na esteira, você vai pra lugar nenhum. Estou lá cumprindo. Mas olha que interessante. No meio disso tudo, teve outras coisas. Por exemplo, quarta-feira, o dia todo sem telefone. 0 telefone. 24 horas sem ligar o telefone. Parece que alguém morreu, deu uma confusão. E eu sou o único bombeiro que pode apagar um incêndio. Descobri que não muda nada eu sem telefone. Só traz paz para minha mente e qualidade de vida para a minha família. E estou entendendo que algumas coisas que são 30 dias vão ter que virar a minha vida inteira. Fiz outros propósitos, fiz um jejum de 24 horas a cada 7 dias. Terminei agora, mas uma coisa que eu achei interessante é que um dia que eu fui caminhar, eu faço musculação e não sou um aluno mais assíduo, mas pensei, é andar. Aí, irmão, tentei correr. Aí descobri que eu só posso andar mesmo agora mesmo, é só andar. E aí eu vi uma cena hilária, eu vi não sei se é um morador de rua ou o que era, eu só sei que ele estava alcoolizado e que ele entrou numa corrida e ganhou em primeiro lugar. Aí eu falei para minha esposa, nossa, como o ambiente afeta a pessoa, né? 10 dias antes de começar o propósito, nossa, você viu o ambiente? Afetou o cara, ele chegou lá e virou o Usain Bolt. Irmão, coloca eu sóbrio, de tênis com placa de carbono, uniforme caro, do lado daquele garoto lá. Irmão, eu não chego nem perto dele, porque o ambiente, ele não te define, ele só revela o que já está dentro de você. Calma, que é só o começo do rolê. É só o começo. Então, lindo, a culpa não é do ambiente. Já tinha um atleta embriagado que nunca tinha sido apresentado àquele rolê, mas no primeiro dia regaçou com as botinas e ganhou na frente de todo mundo. Coloca eu lá para ver se o ambiente transforma alguma coisa. Não vai mudar nada. Claro, vai me dar vontade de terminar? Vai. Mas que eu vou chegar em primeiro, eu tenho que ser realista. Não. E esse é o negócio. Algumas pessoas pegam as exceções e colocam como se aquilo fosse a máxima. E o nosso problema está exatamente aí. Quando a gente acredita de maneira cega e equivocada que algumas exceções se tornam a maioria. E eu preciso te dizer que só tem como transformar em regra quando a palavra de Deus está como a luz que ilumina a orientação. E aí eu peguei um texto bíblico para estudar sobre isso e eu quero compartilhar com você. É Gênesis, capítulo de número 13, versículo de número 10 diz: E Ló levantou os olhos, grava isso, Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. A Bíblia está dizendo que o que Ló viu era semelhante ao Éden. Era bem regado, era frutífero, claro, antes de ser destruído pelo próprio pecado do povo, que nós vamos ouvir lá na frente sobre Sodoma e Gomorra. Mas olha, então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló viajou para o leste, e eles se apartaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da planície, e armou sua tenda em direção a Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele: eleva agora os teus olhos. Tá, vamos começar no capítulo de novo, no versículo, porque você não pegou. Nossa, deu dó agora. Acho que vocês padecem do mesmo mal que eu. Há um déficitzinho de atenção aí.
E Ló levantou os olhos, e o Senhor disse a Abraão: eleve os teus olhos. Não pegou, vamos de novo. O que Ló está vendo sozinho. O que Abraão está vendo, Deus está mostrando. E aí muda o jogo, porque o que você vê sozinho, serás responsável de maneira integral sozinho. Mas o que Deus te mostra, Ele se torna responsável pelo lugar que te envia ou pelo lugar aonde te plantou. Então não é mais o meio que te define, mas é quem te plantou que define o que o meio irá se tornar. Calma, Devinho, tá nervoso, vamos. Eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que estás para o norte, e para o sul, e para o leste, e para o oeste. Porquanto toda a terra que tu vês, para sempre eu darei à tua descendência e a tua semente. E eu farei a tua semente como o pó da terra, de modo que se um homem puder contar o pó da terra, então também a tua semente será contada. Levanta-te e caminha pela terra no seu comprimento e na sua largura, pois a ti eu darei. Então Abraão removeu a sua tenda e veio e habitou na planície de Manre, que é Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Lógica, visão de Deus são coisas completamente distintas e antagônicas. Enquanto Ló confiava na sua visão, Abraão confiava na voz de Deus. Pela lógica, Abraão, por ser mais velho, escolheria primeiro. Mas Abraão não está disposto a escolher o que Deus não quer para ele, ou se basear pelo aquilo que os olhos dele enxergam. Então disse: Ló, pode escolher primeiro. Ló rapidamente eleva os olhos e escolhe o que era melhor para ele, porque talvez para Ló, o lugar aonde ele está determina quem ele é. Agora Abraão não. Abraão espera pela voz de Deus, e ele vai para o lugar aonde Deus o enviou. E o lugar talvez poderia definir quem Abraão se tornaria. Mas Abraão não é escravo de vãs filosofias, mas de uma palavra. E a palavra de Deus diz que Ele fará florescer no deserto. Ele colocará rio no ermo, e aonde não havia possibilidade, haverá colheitas extraordinárias. Porque o segredo não é onde você está, é quem está com você. É só a palavra, não estou inventando, é só a palavra. Porque a gente acredita que o segredo está no lugar, o segredo está na geografia. E tem muitas pessoas que esqueceram que o segredo não é a geografia que você vai, é a geografia que Deus te envia. Entendeu? A gente está vivendo no tempo onde dá peixe, a gente também quer pescar. Não é aonde é para mim, é aonde está se dando certo para alguém. Não é o que Deus tem para mim, é o que eu quero para mim. Se você quer as planícies, vá para lá. Mas não acredite que o segredo é o lugar que você vai. O segredo é o lugar que Deus te envia. Há uma crise dentro de nós. Às vezes a gente pensa que a gente está onde está porque mora na cidade A, porque vive a realidade B, porque nós não nascemos na família certa. Tem gente que pensa que precisa de genealogia, que
precisa de uma descendência para poder chegar em alguns lugares, sendo que você só precisa estar no centro da vontade de Deus para viver o que de fato é para você viver. E por isso que eu digo que essa mensagem rouba de nós as muletas, rouba de nós as desculpas, porque ela lembra a gente que o segredo não é o solo que a semente cai, mas é o que está dentro da semente de fato. Entende? Eu sei que você compreende que o que eu estou dizendo também não é uma máxima que talvez não se aplique a todas as histórias, porque tem vezes que Deus quer que você esteja na geografia que Ele quer, que Deus vai te direcionar, que Deus vai te falar. Mas o que eu quero que você entenda é que você não é escravo de uma geografia para viver o que Deus tem para você. Que antes de uma decisão lógica, o que deveria lhe vir ao seu coração de maneira prioritária é a vontade de Deus para você. Não o contrário. Sabe, eu vejo um esforço humano para coisas que Deus poderia ter feito de uma maneira muito mais rápida. Pessoas tentando comprar mesas que passam vergonha quando chegam nelas. Pessoas tentando comprar acessos que não foram abertos de maneira orgânica, mas estão lá pagando, mas não são honrados. Porque aquele que pleiteia uma mesa, um assento na mesa do rei, sem ser convidado, será envergonhado. É o que Provérbios diz. Nós queremos coisas com muita velocidade e esquecemos de respeitar o tempo da vontade de Deus. E a gente está dizendo, não, se eu estiver lá vai acontecer, se eu for amigo de B vai acontecer, se eu acessar tal pessoa vai acontecer. E eu fico olhando assim, meu Deus. Vou contar para você uma cena que eu vivi. Eu recebi um presente de um rapaz. Ele me deu um quadro, uma tela, e eu recebi de presente. Muito lindo o quadro, muito bem feito e uau. E o dia que ele foi para me entregar, por um acaso eu estava lá no ecossistema, na associação. E eu naturalmente tenho uma vida muito corrida. Eu já deveria estar saindo ou chegando, e sempre é assim. Mas eu falei para ele, poxa, vou receber, está aqui, deixa entrar. E aí eu recebi, tirei uma foto com ele, e ele falou que aquilo era um presente, e eu recebi, e falei, poxa, obrigado. E ele foi embora e passou uma semana, e ele me mandou uma mensagem, dizendo que eu não era homem de Deus, que eu só queria andar com famoso, que eu não era cristão de verdade. E tudo porque ele colocou na cabeça dele que ele ia me dar o quadro, eu ia fazer um monte de story, e ele ia vender um monte de quadro, ele ia fazer quadro para o Neymar, ele ia fazer quadro para todo mundo. E porque eu frustrei a expectativa dele, então eu me tornei tudo o que ele é. Porque é ele que tinha interesse, eu não tinha interesse nenhum. Era ele que queria o acesso, não era eu que queria o acesso. Era ele que queria a publicidade, eu só estava recebendo um presente. Entenda que nós às vezes colocamos as expectativas em lugares errados, sem Deus nos guiar, e por isso somos tão frustrados. Colocamos a nossa expectativa em pessoas, colocamos a nossa expectativa em lugares, colocamos as nossas expectativas em acessos, mas se Deus não for com você, não vale a pena. Se Deus não te enviou para esse lugar, não vale a pena. Todas as vezes que colocamos a expectativa em alguém, em um lugar, em uma pessoa, seremos frustrados. Agora, quando colocamos a nossa expectativa em Cristo e deixamos que a palavra dele nos governe, nós não seremos envergonhados, nós não seremos frustrados, nós não iremos nos decepcionar, porque diferente de homens, porque diferente de lugares, a palavra dele é perfeita, ele não erra e ele sabe o que é melhor para mim e para você. Nós não dependemos de lugares, nós não dependemos de pessoas, nós dependemos de Cristo, e Cristo usa pessoas, Cristo usa lugares. Agora, quando nós fazemos de acordo com a nossa imaginação, nós iremos nos frustrar. Agora, quando acessamos aquilo que Deus colocou para nós acessarmos, então seremos frutificados, floresceremos, e em nome de Jesus é isso que vamos viver. O problema
é que erguemos os olhos sem Cristo nos mandar. Eu confesso para você que eu não respondi o menino, porque eu não saberia como respondê-lo sem falar a verdade. E a verdade seria dura demais, porque todas as frustrações que ele contou era fruto dessa semeadura de fazer sem, ou fazer pelo motivo errado. Eu entendi que Cristo o ama e que o Senhor tem o poder para fazer a obra na vida dele, mas nenhuma palavra minha seria bálsamo para ele naquele momento, porque me tornei inimigo, não porque eu quis, mas porque as expectativas não estavam alinhadas. Quando nós não temos as perspectivas alinhadas, a gente amaldiçoa lugares, a gente despreza pessoas, a gente quebra relacionamentos verdadeiros, se alia a pessoas erradas, a gente se move sem direção e anda perdido, pensando que alguém tem o poder de fazer algo que de fato só Jesus tem para fazer na nossa vida. E por isso que eu disse no começo que essa mensagem ela tiraria as nossas desculpas. Não está dando errado porque Deus quer, está dando errado porque você foi para o lado errado. Sabe por que às vezes dá errado? Porque a gente escolhe o óbvio ao invés do extraordinário. Porque a gente escolhe a nossa vontade ao invés da vontade de Deus. Porque a gente escolhe o conselho do ímpio ao invés daquilo que diz a palavra. Sabe por que dá errado? É porque você ainda acredita que o que te define é o lugar que você está, não a palavra que te envia. Quem tem uma palavra não precisa de lugar. Aliás, se precisar de um lugar, Deus dará o lugar. Você não precisa de alguém. Aliás, se precisar de alguém, Deus colocará esse alguém na sua vida. Algumas coisas você não deve colocar força. Algumas coisas você só precisa confiar e deixar Deus trabalhar, e Deus te apresentará aos amigos dele, te levará aos lugares certos. Talvez não fará lógica para ninguém, mas Deus fará através de você o que nunca fez na vida de ninguém, porque ele não depende de um exemplo, ele não depende de um case de sucesso, ele só depende de um coração disponível para ouvir a voz dele e obedecer à direção que ele está mandando. Você não precisa de um acesso humano, você não precisa da mesa A, B, C ou D, você não precisa de um lugar de pertencimento, você só precisa de uma palavra. E se a palavra estiver sobre você, a semente colocada em você vai germinar aonde você tiver, seja solo bom, seja solo seco, seja lugar inóspito, seja lugar habitado. Se Deus estiver com você, você não precisará de mais nada. A palavra dele é suficiente. Eleve os olhos e verás aonde eu vou te levar. No final, a história é um homem que perde tudo, inclusive a sua esposa, que se apaixonou pelo lugar, e mesmo sabendo que deveria sair sem olhar para trás, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Para aqueles que seguiam pelos olhos, o fim é difícil. Agora, para aqueles que seguiam pela palavra de Deus, tem a garantia de que ele não erra, que ele não vos frustra. Aliás, a maioria dos nossos problemas não são com Deus, são com as nossas decisões sem Deus. Entende? Então, eu quero... eu escrevi tanta coisa. Eu escrevi tanta coisa aqui, sabe? Eu fiquei pensando, enquanto eu preparava essa mensagem, que se ambientes moldassem, Judas não trairia Jesus. Interessante, né? Andou com a porta, não entrou por ela. Andou com o amor e não aprendeu a amar. Foi constrangido no final, mestre. E Jesus disse, amigo. É dolorido, não é? Então entenda que o que a palavra diz, que as más companhias corrompem os bons costumes, é verdade, mas tem algo a mais. Alguém cheio do Espírito Santo,
consegue mudar o ecossistema à sua volta, consegue transformar uma casa inteira. Às vezes você não vai ter para onde ir, mas você vai mudar o jogo, que quem está perto de você não vai conseguir fugir. E ao invés de um ambiente te transformar, Deus vai usar você para transformar o ambiente. Não pegou. Eu vou mudar. Não vai. Deus vai mudar o ambiente através de você. Eu posso declarar isso em nome de Jesus. O ambiente não vai mudar você, mas Deus vai mudar o ambiente através de você. Você quer ir embora porque o ambiente segrega, porque o ambiente há miséria, porque há fome, porque as questões emocionais não estão resolvidas. Mas eu quero declarar no nome de Jesus que Deus vai resolver você, e através de você os ambientes serão transformados. Aonde havia doença haverá cura, aonde havia miséria haverá prosperidade, aonde havia rancor haverá paz e graça. Em nome de Jesus, você florescerá no deserto. A irmã me motivou, eu vou falar de novo. Você não depende de ambiente, você não depende de local, você não depende de geografia, você não depende de acesso, você só depende de Cristo. E se Cristo determinar o acesso, entre por Ele. Se Cristo determinar a amizade, vire amigo. Se Cristo mudar a mesa, vá para a mesa que Ele mandou. Mas não foi isso que moveu você, mas foi Cristo que te colocou nesse lugar. Você não depende de homens, você não depende de palavras humanas. Você tem uma palavra sobre você, e a palavra subsistirá. Mesmo que homens não concordem, mesmo que geografias se oponham, você tem uma palavra, e a palavra é suficiente. Amém? Aleluia! Aleluia! A Bíblia vai dizer que Abraão se tornou pai de multidões. E eu ainda vou voltar a falar sobre Abraão nessa série. Eu só queria dizer para você que tem coisas que você acreditava que precisava e na verdade não precisa. Tem algumas coisas que você acreditava que o Senhor está rompendo dentro de você agora, sabe? Decisões equivocadas que você iria tomar, que agora você não vai tomar mais. Eu sei que a gente acha que todo mundo, se ficar no lado do Usain Bolt, corre melhor, que todo mundo que ficar no lado do Michael Phelps nada melhor. Mas na verdade o ambiente só revela o que a gente tem. Ele não cria nada novo, ele só revela o que a gente tem. O ambiente não gera essência, ele só revela a essência. Tem gente que diz: o dinheiro destruiu o fulano. Não, o fulano não estava preparado para ter dinheiro, porque o dinheiro não tem poder para nada, ele é um objeto. O que destruiu foi o sucesso. Não, foi a pessoa que não estava preparada e buscou com as suas próprias mãos e não pôde suportar o que carregava. Entende? E depois é muito fácil a gente dizer: a mulher que tu me destes. Termino aqui dizendo para você que no fim você não floresce porque o solo é bom, você não floresce porque a estação é propícia, você floresce porque a semente que está dentro de você provém do alto. E quando a palavra de Deus está em você e a bênção do Senhor te acompanha, você não depende de coisas externas, porque aonde você coloca a mão prospera, aonde você coloca a planta dos teus pés é abençoado, aonde você chega as coisas mudam. Você não depende de cenários, porque o que você carrega é maior do que talvez o que os teus olhos enxergam. Por isso que de fato a única coisa que a gente precisa é ser guiado por Deus. E aonde Ele mandar você ir, vai. Aonde Ele mandar você ficar, fique.
aonde você for ordenado por Ele para agir, tenha atitude, porque Ele é o único que não nos desaponta, que não nos frustra, que não nos engana. Pelo contrário, tudo aquilo que Ele te falar, ouve e pratica, porque será saúde para você, será a resposta para a sua casa, será a resposta para a sua família. E no nome de Jesus, mesmo sendo um lugar, mesmo sendo um cenário onde todo mundo diz que não dá, na sua vez vai dar, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós declaramos a Tua palavra e declaramos esta realidade, que não dependemos do que homens dizem ou de que cenários nos apresentem. Nós estamos na rocha, nós estamos contigo, Senhor. Portanto, elevaremos os olhos, não para ver o que é bom para alguém, mas para aquilo que o Senhor tem para nós. Tomaremos por herança a Tua palavra, seremos governados pela Tua direção. Sabe, Jesus, não nos deixa emocionados, mas convictos, porque é o que queremos, Jesus. Estamos na beirada de uma nova estação, de um novo ano, e queremos algo novo para a nossa história. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração. Mas esse é só o começo da jornada e tem muito mais de Deus para você. E eu quero te fazer um convite. Aliás, eu quero te apresentar algo que pode fortalecer ainda mais o seu relacionamento com Deus, a sua caminhada e a sua jornada para 2026. O nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo, já é uma realidade e já é um best-seller que está abençoando milhares de pessoas. Uma palavra para cada dia do ano, para você começar o dia dizendo: Oi Deus, sou eu de novo, preciso de uma palavra. E eu quero declarar que haverá respostas diárias sobre a sua casa, sobre a sua família. E esse livro já está à disposição, e eu vou deixar o link para quem quiser, com frete grátis para o Brasil inteiro, na descrição do vídeo. E é isso, Deus te abençoe e que o seu 2026 seja extraordinário. Fala, meu lindo, minha linda. Olha, nós estamos em São Paulo e isso é uma mentoria de vida, e eu tenho uma palavra de Jesus para você. Nós estamos dentro de uma semana, de algumas semanas, debaixo de um tema principal. E esse tema principal é: não repita isso em 2026. Nós estamos no final de 2025. A gente está nos últimos minutos, já está acabando. Mas agora é uma nova estação, é um novo tempo, é uma nova jornada proposta para a nossa vida. E que nós temos a possibilidade de fazer algo novo, de viver algo completamente novo, ou talvez terminar mais um ano contando as mesmas histórias, tropeçando nas mesmas pedras, vivendo a mesma realidade. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que algumas coisas que estavam paralisando você serão retiradas da sua vida e uma nova estação vai começar. Amém? Olha, a gente está no Mentoria de Vida e toda quinta-feira tem uma palavra de direcionamento, uma palavra mais séria, uma palavra que vai direto ao encontro, talvez daquilo que você precisa de maneira urgente. E para você não ficar de fora, lembre-se, todas as semanas tem uma palavra de Deus para você por aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve.
Ativa o sininho. Toda segunda tem uma palavra para você. Toda quinta tem o Mentoria de Vida. E também no SBT, de segunda a sexta, tem o Bom Dia Esperança. Uma palavra de Jesus para você começar o seu dia. Então, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, curte o vídeo, comenta, compartilha. E se você ainda não está dentro da nossa comunidade de WhatsApp, sim, nós temos uma comunidade, você não sabia? É só clicar no link que está na descrição do vídeo. E agora a gente vai para a mensagem. Amém. Quem é pai e mãe aqui? Levante a mão. Quem é pai de menino? Levante a mão. Quem é pai de menina? Levante a mão. Os dois. Tem gente que é os dois. É tenso. Deus me deu o primeiro filho, João. Fase fácil do videogame. Um lord, um gentleman. Falou, tá falado. Apontou, ele vai. Aí Deus deu Noah. Deus falou, agora está na hora de evoluir. Vou te dar alguém parecido com você. Aí, irmão, começou as crises. Recebi a mensagem de um pai de uma menina do colégio essa semana dizendo, quero saber essa parada aí que o Noah prometeu para minha filha. Falei, prometeu o quê? Falei, prometeu que vão casar e que ele vai dar um carro para ela. Falei, sério? Oh, meu Deus. Aí encontrei ele agora no dia da semana da leitura que teve lá, chamei ele de compadre. Falei, lindo, o problema é teu. Porque aqui está apaixonado cada dia por uma menina na escola e eu não sei o que eu faço mais. Só que agora está resistindo. O pai da Sofia, aliás, abraço. Ele está seguindo fiel no sua paixão. E aí quando eu pensei que tudo estava calmo demais, Deus me deu a Serena. E a Serena é eu, Super Saiyajin. A Serena, eu estou entendendo que a Serena tem coisas que não adianta falar. Tem que deixar acontecer. Por um exemplo, não sobe aí, porque vai cair. Então ela sobe para testar a física. E ela cai. E eu só estou chegando na parte aonde eu digo, viu? Eu avisei. Com Deus na nossa realidade é muito parecido. Tem gente que Deus manda e a pessoa obedece. Tem gente que Deus manda, demora um pouco para obedecer, mas obedece. E tem gente que Deus manda raio, anjo, profeta, querubim, serafim, o céu inteiro, e ele diz não, nada. Confia, deixa pro pai, eu sei o que eu estou fazendo. E aí a vida dá muito errado, sai tudo do controle. E aí chama Deus desesperado, dizendo, Deus, por que o Senhor me desamparou? E Deus, ele deveria dizer o que a gente diz, viu? Eu avisei. E é nisso que a gente começa essa palavra de hoje. Às vezes, nós estamos tentando negociar com Deus caminhos que já nos foram apresentados há muito tempo. E ainda estamos tentando fazer aquilo que a gente quer. Ainda estamos tentando ignorar tudo aquilo que Deus já falou. E eu aprendi uma expressão na época que estava na escola bíblica dominical. O apóstolo Paulo diz isso, dando murro em ponta de faca. Deus fala para Paulo, Paulo, duro é para ti que recalcitra contra os meus aguilhões. E eu quero que você caminhe comigo nisso hoje. O texto que veio ao meu coração está em Samuel, capítulo de número, deixa eu confirmar para não falar errado, capítulo de número 15,
versículo de número 22, que diz o seguinte. Eu vou na segunda parte, na parte B, ok? Samuel está dizendo: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Grava isso aqui, por favor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Diga você para você não esquecer, diga. Agora fala para o lado, fala para o irmão. E tem gente que não vai nem adiantar isso também. Você sabia disso? E essa aqui é a coisa doida do ser humano. Você vai ouvir: obedecer é melhor do que sacrificar. E eu vou falar 60 vezes na mensagem. E você vai dizer: oh meu Deus, obedecer é melhor do que sacrificar. Aí alguém vai dizer para você: obedecer é melhor do que sacrificar. E aí segunda-feira você vai dizer: sacrificar é obedecer. O que eu aprendo nisso é que é o que a palavra chama de dura cerviz. O que é alguém de dura cerviz? É alguém difícil de corrigir, difícil de colocar no plumo, sabe? Eu não sei se você já viu isso, mas eu tenho uma das mensagens mais antigas minhas, muito antiga, que é a mensagem do jumento. O jumento que Jesus subiu e entrou em Jerusalém. Quem já ouviu essa mensagem? Quem nunca ouviu a mensagem do jumento? Levante a mão. Amém. Talvez hoje você vai entender que você é o jumento. Mas é um paralelo bem rápido para você entender. O jumento, para ser montado, ele precisa ser domado. Ele precisa ser colocado em um estágio de submissão, para que então ele possa ser montado, e aquele que montar o jumento dar direção a ele. Entende? Só que a Bíblia vai dizer que quando Jesus subiu naquele jumento, aquele jumento nunca tinha sido montado. O que é muito impressionante. Imaginar que o jumento que nunca tinha sido montado, Jesus chegou, montou, subiu e entrou em Jerusalém. E os desafios eram grandes, porque a Bíblia diz que enquanto ele entrava, as pessoas jogavam tapetes, e o jumento é um animal assustado por sua natureza. Mas a Bíblia vai dizer que ele entrou, ele não deu coice, ele não jogou Jesus para longe, porque claramente a natureza de Jesus ela é muito mais forte, muito mais poderosa. Mas tem gente que é impressionante. Passa ano, vem ano, não muda. Mesma maneira de agir, mesma maneira de falar, ainda ferindo pessoas com as mesmas palavras, ainda tratando as pessoas do mesmo jeito, ainda com as mesmas posturas, não evolui. Não me leve a mal no que eu vou dizer, mas você conhece pessoas que a vida passa, experiência, sabe, muita coisa já aconteceu, mas a pessoa ainda é igual. A vida já deu milhares de oportunidades e a pessoa não vai. O caminho está aberto, a porta está escancarada e ele não entra pela porta. Então tem pessoas que escolhem sacrificar ao invés de obedecer. É como aquele que prefere carregar com orgulho o controle e junto com o controle as frustrações, do que deixar Deus controlar e abrir o mérito das suas capacidades para dar a glória para aquele que tem o poder para fazer todas as coisas. E sabe, quando você vive uma vida com Deus, a primeira coisa que desaparece da equação é o mérito. Não é por quem você é, não é pelo quão bom você é por quão maravilhoso Cristo é. A graça se aperfeiçoa quando nós entendemos que não somos nada se não for a misericórdia de Jesus em nós operando e fazendo milagres. Mas a questão importante é, nós preferimos essa realidade. E isso é a maior loucura, a maior insensatez. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor de cristãos. E eu quero que você grave essa história para lembrar quando for necessário para a sua vida. A Bíblia diz que ele
estava na condição de perseguir os cristãos. Você consegue imaginar que o apóstolo Paulo, que escreveu todas as cartas que nós conhecemos, de Atos, Coríntios, Efésios, Tessalonicenses, aos Hebreus, aos Colossenses, esse cara era um perseguidor de cristão. Esse cara que foi o maior expoente da pregação da igreja primitiva, ele era alguém que perseguia os cristãos. E aquela verdade que ele perseguia, um dia o dominou por completo. Só que o interessante é que as coisas como acontecem com Paulo são extremamente pedagógicas. E essa é a parada que eu queria alertar você para 2026, enquanto dá tempo. Grava o que eu vou te dizer. Paulo está indo para Damasco, no seu cavalo, quando a Bíblia diz que uma luz o cegou e ele caiu, e a voz que ele ouviu foi: Paulo, Paulo, por que me persegues? Na verdade era Saulo. Por que me persegues? Aí a palavra de Deus, Deus está falando, Deus diz: duro é para você recalcitrar contra os meus aguilhões. E por isso que eu falei no começo da mensagem, eu aprendi isso aqui na escola bíblica dominical. Recalcitrar contra os aguilhões. O aguilhão é uma ferramenta que o cavaleiro usava para tocar os animais, para que os animais seguissem o caminho. Então quando o animal não queria seguir, ele dava coice. Isso é recalcitrar. Então toda vez que ele dava coice contra o aguilhão, quem se machucava era ele. Então deixa eu te falar uma parada e grava isso que eu estou te dizendo. Quando você não obedece, quem sofre é você. Quando você não avança, quem sofre é você. Quando você ouve aquilo que Deus tem para você com clareza, com objetividade, e mesmo assim você não faz, quem sofre é você. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Só que aí que está. Tem gente que vai viver a vida toda e Deus não vai derrubar do cavalo. A minha oração é que Deus derrube todos do cavalo. Que Deus me derrube do cavalo, se necessário for, para que eu não prossiga 1 metro sem a direção de Deus, ou agindo contra a vontade de Deus. Só que com Paulo, a Bíblia diz que o Senhor o derrubou e ele caiu. E às vezes a nossa oração precisa ser exatamente essa. O que é estranho é: Deus me derruba do cavalo. Sabe por quê? Porque quanto mais rápido a gente cair do cavalo, quanto mais rápido a gente sofrer. Eu entendo, lembra que eu falei para você que não ia ser muito fácil, que essa palavra não é o tipo de coisa que a gente quer ouvir, porque o que a gente quer, não, Deus vai fazer, pode seguir, que nada vai acontecer. Não, irmão, é preferível que aconteça agora, é preferível que aconteça nesse momento, do que você andar muitas milhas para cair no cavalo lá na frente, ou nunca cair do cavalo e descobrir no final de tudo que tudo que viveu foi vão e vazio. Sabe o que eu entendo? Isso aqui é uma coisa que eu não consigo explicar. Por que tem gente que Deus derruba do cavalo, e por que tem gente que Deus deixa seguir o plano? Isso é uma coisa que eu queria entender. Porque eu vou falar para você de verdade. Eu sou fruto de uma queda. Não sou fruto de outra coisa senão uma queda de cavalo. 23 de abril de 2009, quando eu tive encontro com Deus, não foi um dia maravilhoso, foi um dia horrível. Eu caí do cavalo em alta velocidade. Eu estou agindo de uma maneira, estou parafraseando, eu sei que você entende, mas é só para você saber. Eu caí do cavalo e foi de uma maneira muito dura. Só que tudo que eu vivo hoje foi por causa daquele tombo. E o meu questionamento é: por que Deus não derruba todos do cavalo rápido? Por que tem gente que fica nessa cegueira a vida inteira? Por que tem gente que mesmo sabendo o que é para fazer não faz? Porque eu não era inocente. Eu sabia o que estava errado, eu só não sentia o peso da culpa. Eu sabia o que estava fazendo errado, eu só não sentia o temor que me gerava arrependimento.
Mas eu sabia que estava errado aquilo. Eu sabia que o caminho não era bom. Eu sabia que o que eu estava vendo era uma coisa perdida. Eu tinha vergonha, mas continuava na direção. Essa é a palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. O mais inteligente é aquele que não precisa cair do cavalo. É aquele que para o cavalo, desce do cavalo e diz: eu não vou seguir se não é o que o Senhor quer. O meu trabalho, de fato, entendo o que eu vou te dizer, é convencer os inteligentes a descer do cavalo. Porque derrubar do cavalo não é minha função, é de Deus. Mas Deus usa pessoas como eu e outros para fazer você parar o cavalo, descer do cavalo e não cair. Entenda que essa é a realidade que nós precisamos resolver na nossa vida. Quanto antes a gente entende, quanto antes a gente compreende e obedece, coisas que demorariam anos, demorarão meses para acontecer. Testemunhos que estavam planejados para daqui 20 anos, você vai contar daqui a alguns anos, poucos meses talvez, ou talvez em semanas, simplesmente pelo fato de obedecer rápido. Irmão, obedecer rápido, eu entendi isso com Deus. Quanto mais rápido você obedece, mais tempo você poupa e mais rápido o milagre chega. É uma equação simples, mas nós somos filhos mimados às vezes. Nós queremos continuar fazendo. Nós sabemos que não está certo, mas a gente continua. A gente sabe que o futuro não é bom, mas a gente continua. A gente já sabe o que Deus tinha para nós. Deus estava mandando a gente para a direita e a gente ainda está indo para a esquerda. Isso para mim remete muita coisa. Eu olho para Saulo caído do cavalo, mas olho para Jonas entrando dentro de um barco, indo para Jope, sabendo que Deus havia mandado ele ir para outro lugar. E essa é a questão. Quando você está tomando decisões erradas, quem está com você sofre na mesma proporção de coisas que nem semearam para sofrer. É doido imaginar que hoje a decisão que eu tomo pode prejudicar a vida dos meus filhos. Já parou para pensar que se eu divorciar da minha esposa, meus filhos sofrerão e terão uma mudança de rota completamente diferente do planejado? Meus filhos hoje acordam e se o papai está viajando, eles sabem que o papai vai chegar. Mas se eu tomar uma decisão errada, eu destruo a vida dos meus filhos. Talvez não completamente, mas vou tirar o privilégio deles de ter uma vida comigo e com minha esposa juntos, dando o exemplo que eles precisam para construir uma família. Entende que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer vai cortar o nosso barato às vezes. Obedecer vai tirar a gente da crista da onda às vezes. Obedecer vai nos subjugar a um sentimento que vai ser frustrante, porque a gente queria, mas sabe que não deve. A gente queria, mas não pode. A gente entende, e isso é o sacrifício. Isso é o que é o evangelho na prática. Está tudo disponível, mas tem coisas que não é para mim e para você. Eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Então compreende, obedecer é melhor do que sacrificar. Então não adianta nós entrarmos em 2026 com as mesmas atitudes, navegando na mesma direção, cavalgando na mesma direção, mesmo sabendo que há muito tempo atrás Deus já falou que nesse rolê que você está, Ele não está junto. Quantos negócios que você já entrou que Deus não estava com você e quebrou? Quantas decisões você já tomou sozinho? Será que é isso que você quer de novo? Será que essa é a estação que a gente quer colocar um repeat na nossa vida, aonde a gente vai vivendo e as frustrações se repetem e nada novo no céu, debaixo da terra acontece? Mas por quê? Porque a gente que não quer. O tema dessa palavra é: não negocie com Deus. O que é o negociar com Deus? É Deus falar para e a gente diz: só deixa mais um pouco. É Deus dizer: é para lá, e a gente diz: não, Deus, deixa eu tentar só mais uma vez. Irmão, quanto mais rápido você obedece, melhor é a sua vida. Eu poderia ser muito cirúrgico, e eu acredito que devo ser.
Quantos vícios que você tem administrado de maneira paliativa que já deveriam ter sido retirados da sua vida? Quantas atitudes que você sabe que te afastam de Deus, e mesmo assim, ao invés de você cortar o mal pela raiz, você ainda faz de maneira, segundo você, moderada. Obedecer é melhor do que sacrificar. O Evangelho, ele é muito simples, é claro como a água, ele é limpo, ele é puro, não tem segredo, não há dificuldade, há mais lógica do que você imagina. É nós que complicamos, é nós que tentamos negociar, é nós que não confiamos na medida correta, é nós que tentamos adaptar o plano, é nós que vivemos com o plano B na carta na manga, é a gente. Então é muito mais simples do que a gente imagina. Eu queria que essa mensagem chegasse para você e ficasse ecoando pelo 2026 inteiro, para cada decisão que você precisar tomar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu quero viver 2026 um ano de obediência plena. Eu estou olhando para os meus filhos e estou olhando para mim. Eu sei o que eu sinto quando um filho meu não confia naquilo que eu estou dizendo. Eu sei a frustração que eu sinto quando eu peço para o meu filho fazer uma coisa e ele não faz. Eu sei. Mas eu criei uma parada lá em casa que está dando certo. Para tudo que eu peço, eu criei uma competição. Não se escandalizem. Está na hora da paternidade começar a dar lucro. Imagine a cena comigo. Estou na mesa do almoço e quero uma garrafa de água gelada. Eu posso ir pegar, mas tenho 3 funcionários, 3 colaboradores com suas vontades próprias. Então eu digo: quem pegar primeiro é o ícone da casa. Irmão, eu nem dou presente, eu só falo que vai ser o ícone. Engraçado, irmão, é uma guerra, e agora eu estou tendo que controlar. Eu falo: Serena, pega para o pai. O Noah quer pegar, eu falo: não, eu pedi para Serena agora. Irmão, eu não precisei mais da competição, eu já eliminei a competição, eu já estou no estágio 2. O estágio 2, eles já entenderam que tudo aquilo que eles obedecem, eles são honrados. E eu não preciso dar nada, eu só faço todo mundo aplaudir. Celebra os irmãos. Vocês não têm noção. O ícone da comida, quem é o que come mais? O ícone. Irmão, você não tem noção. João, tu é o ícone da comida. O João já: mais, mãe, quero comer mais. Irmão, eles já entenderam que obedecer vale a pena. Eles já entenderam que quando eles obedecem, a vida deles fica mais leve, fica mais divertida, fica mais dinâmica. Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais rápido a gente obedece, mais perto daquilo que Deus tem a gente chega, mais rápido a gente chega. E então entenda, é melhor pra gente. É melhor pra gente. Eu queria ter obedecido Deus antes, minha vida já estaria mais longe do que está agora. Eu queria ter obedecido Deus antes, mas eu precisei cair do cavalo. Agora você, se você ainda não caiu do cavalo, não precisa cair do cavalo. Escolhe alguém e fala: não precisa. Fala para ele: não compensa, não compensa. Dói mais, dá vergonha, sempre tem alguém vendo. Irmão, quando a gente era adolescente, qual era a pior coisa do que cair de bicicleta? Alguém vê. Sim ou não? E no mundo de hoje, todo mundo vê. Tem gente que está convivendo com vergonhas desnecessárias, porque permaneceu relutando contra Deus. Então, quando a gente observa o relacionamento com Jesus, é muito mais simples. Ouviu, obedeceu. O que a palavra diz sobre isso? Não. Então é não. Ah, mas eu acho que não. Ah, vamos atualizar. Ah, mas eu... Irmão, se aqui deu certo, não é na tua vez que você vai inventar roda, lindo. Eu vou falar uma coisa para você. Tem coisas que não deram certo no velho, que eles acertaram no novo.
No Velho Testamento tinha poligamia, no Novo já não tem mais. Ninguém deu um glória a Deus, irmão. Era para você dar um glória a Deus agora, porque você está no Novo Testamento e agora acabou. Olha o constrangimento, olha o climão. A torta de climão que foi servido. Se eu estou com a minha esposa aqui, eu estou dizendo, é verdade. Fala Deus, eu creio nessa palavra. Imagina, irmão, tem coisas na Bíblia que são exatamente o modelo. Sabe o que é o bom dos evangelhos? É que não esconde os fracassos, não esconde os erros. Ou seja, o erro de alguém não precisa ser o meu erro. O erro de Pedro de puxar a espada no lugar errado não precisa ser o meu erro. O erro de Judas de andar com a porta, andar com o amor, andar com a salvação e não entrar por ela, não precisa ser o meu erro. O erro de Moisés de ser irado e de chutar a pedra, bater na pedra, não precisa ser o meu erro. O erro daqueles que foram espiar a terra e não acreditaram na palavra de Deus e tentaram justificar segundo as suas próprias razões, não precisa ser o meu erro. O erro de Adão e Eva não precisa ser o meu erro. O erro de Sansão não precisa ser o meu erro. O erro de Davi não precisa ser o meu erro. Está lá. Por isso que eu entendo, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu quero declarar em nome de Jesus, 2026, você vai andar pianinho. Não, só pega quem quiser, eu vou falar para você. 2026 você vai andar pianinho. Deus, amém. Deus vai falar, você vai obedecer. Você vai viver de acordo com aquilo que diz na palavra de Deus. Você não vai tentar inventar a roda. Você não vai buscar pela exceção. Você vai por aquilo que Deus está falando. É para onde, Senhor? É para cá? Pois então eu vou para cá. É para lá? Então eu vou para lá. É para parar? Eu vou parar. É para ir? Eu vou ir. É para olhar para o céu e confiar que o Senhor vai fazer? Então eu vou olhar para o céu. Eu vou confiar. Eu vou descansar. Eu vou viver de acordo com a tua vontade. Porque entendi. O povo lá em casa não ouviu. Amém. Jesus, nós entendemos que esse próximo ano nós não vamos negociar contigo. Não tem brecha para negociação. A tua palavra vai ser o cerne. A tua direção vai ser o nosso norte. Nós queremos viver a tua vontade plena e completa. E é isso que vai nortear a nossa vida. Jesus, abre os nossos olhos. Nos derruba do cavalo, se necessário for. Ou nos dá sabedoria para parar enquanto é tempo. Para seguir de acordo com a tua vontade. Nós não queremos colher sozinhos consequências de decisões que o Senhor não nos mandou tomar. Enquanto há tempo, Jesus, sara casamentos, sara relacionamentos de pai e filhos, muda realidades familiares, negócios, sociedades, portas que não eram para entrar e entraram, que voltem e fechem e corram para onde o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você acabou de assistir uma mensagem do Mentoria de Vida. Eu tenho certeza que essa palavra Jesus falou poderosamente ao seu coração. Mas eu tenho uma notícia para te dar. É só o começo. É só o início da jornada. Tem muito mais fundo para você cavar, muito mais longe para você chegar. E a boa notícia é que nós temos uma maneira de ajudar você a ir mais longe nessa caminhada, nessa jornada. Nós temos a nossa Teologia com Paixão, na nossa escola Preach, para você cavar mais fundo, para você aprender mais sobre Jesus, mas sem se tornar arrogante, juiz da teologia dos outros, mas pelo contrário, com os olhos brilhando, cheio da presença de Jesus. E sabe, é só o começo. Nossa escola Preach está desenvolvendo algo que vai alcançar milhares de pessoas, que é a nossa escola de evangelistas. Em breve haverá uma carreta viajando o nosso país com os nossos alunos pregando nelas. Eu quero declarar em nome de Jesus que
que você será uma dessas pessoas. E para você ter mais informações sobre a nossa escola, é só clicar no link que está aqui abaixo. Um beijo, Deus te abençoe e até logo.